1. A pessoa que tiver intenção de administrar uma casa da forma correta terá de estar familiarizada com os lugares de que vai se ocupar, ser dotada por natureza de boas qualidades e possuir, por vontade própria, sentido de trabalho e de justiça. Ora, se algum desses elementos lhe faltar, irá cometer erros frequentes na empreitada em que se lançou. Há 4 formas de economia, de acordo com uma divisão esquemática, pois veremos que as restantes remetem a estas: a real, a dos satrapas, a de uma polis e a particular. Destas, a mais importante e mais simples é a real. A mais variada e mais fácil é a da polis. A mais limitada e mais diversa é a particular. Torna-se inevitável que elas tenham entre si muitos pontos em comum, mas a nós interessa observar o que é mais característico de cada uma. Comecemos, então, por considerar a real. Essa detém uma aplicação universal, mas possui 4 áreas essenciais: a cunhagem de moeda, as exportações, as importações e as despesas. Analisemos cada uma em particular. Quanto à cunhagem da moeda, refiro-me a que tipo de moeda e em que momento deve ser emitida. Quanto às exportações de importações, em que momento e de que produtos será vantajoso dispor, depois de os receber dos satrapas em forma de contribuição. Quanto às despesas, quais serão de suprimir e em que momento, e ainda se os gastos devem ser pagos com moeda ou em lugar dela, com mercadoria. Em segundo lugar, vem a economia dos satrapas. Aqui encontramos 6 fontes de receita: a terra, dos produtos que se criam em determinada região, a do comércio, a dos impostos, a dos rebanhos e a de outras atividades. Destas, a primeira e mais importante receita é a que provém da terra. Uns chamam-lhe imposto sobre os produtos da terra e outros o dízimo. A segunda provém de produtos específicos da região, como o ouro, a prata, o cobre ou outros recursos que se podem encontrar em determinado lugar. A terceira deriva da atividade comercial. A quarta engloba tanto os impostos sobre produtos do solo como sobre os do mercado. A quinta provém dos rebanhos e é chamada taxa sobre o produto animal ou dízimo. A sexta deriva das pessoas e designa-se por imposto de captação e imposto sobre os artesãos. Em terceiro lugar, vem a economia de uma polis. A sua principal receita provém dos produtos próprios da região. Em seguida, estão as mercadorias e as taxas de livre trânsito. Depois, os impostos regulares. Em quarto e último lugar, vem a economia particular. Esta é mais atípica, uma vez que no seu exercício não se visa necessariamente um objetivo específico. É também a menos importante, pois são pequenas as receitas e as despesas que gera. Sua principal fonte de rendimento encontra-se na terra. Em seguida, está o lucro de atividades periódicas. Por último, os juros de empréstimos em dinheiro. Para além disso, há um princípio comum a todas as economias, e que importa não observar de forma ligeira, em particular na desse tipo, que consiste em que as despesas não devem ultrapassar as receitas. Agora que estabelecemos essas distinções, devemos considerar ainda, em seguida, se a satrápia ou a polis, com as quais nos ocupamos, serão capazes de gerar todas as receitas que acabamos de enumerar,
ou ao menos a maior parte delas. Se for esse o caso, há que fazer uso delas. Depois veremos quais rendimentos não existem de todo, mas poderiam existir. Ou então, os que agora são pequenos, mas que seria possível tornar maiores. E ainda quais as despesas atualmente feitas, que seriam suprimíveis, sem que isso prejudicasse o conjunto. Era isso, por conseguinte, o que tínhamos a dizer sobre as várias economias e os elementos que as constituem. Fizemos ainda uma coleta de todos os exemplos que nos pareceram dignos de referência. Os meios de que certas personalidades do passado se serviram para obter riqueza e souberam administrar de forma hábil. Pensamos que não será desprovido de interesse divulgar essa informação. De fato, alguns desses exemplos poderão adaptar-se a projetos que qualquer pessoa tiver nas mãos. 2. Que Píselo de Corinto, depois de fazer a Zeus o voto de que, se conseguisse apoderar-se da cidade, consagraria ao deus todos os bens dos coríntios, ordenou a estes últimos que preparassem uma listagem oficial das suas posses. Assim que cumpriram a determinação, ele retirou a cada um a 10ª parte dos respectivos bens e mandou que negociassem com o restante. Decorrido 1 ano, voltou a fazer o mesmo, de forma que, em 10 anos, ele ficou senhor de tudo quanto havia consagrado ao Deus, e os coríntios adquiriram, entretanto, outros bens. Ligdames de Naxos, depois de ter enviado algumas pessoas para o exílio e de haver compreendido que ninguém queria adquirir os bens delas, a não ser a baixo preço, acabou por vendê-los novamente aos próprios exilados. E as estátuas votivas que lhes pertenciam e se encontravam nas oficinas ainda por acabar, vendeu-as também aos desterrados e a quem mais quisesse, na condição de sobre elas inscreverem o nome do comprador. Os habitantes de Bizâncio, numa época em que andavam necessitados de dinheiro, venderam as terras sagradas pertencentes ao Estado. As que eram férteis foram alienadas a termo certo. As improdutivas, definitivamente, procederam de igual forma com as terras que pertenciam às associações religiosas e aos clãs tradicionais, e ainda com as que se encontravam no meio de terrenos privados, pois quem possuía a propriedade restante pagava por elas um bom preço. Aos membros das associações venderam depois outros terrenos. Os espaços públicos que se encontravam nas imediações do ginásio, da ágora e do ponto. Venderam também os lugares de mercado, onde se transacionasse alguma coisa, bem como os direitos de pesca marítima e de comércio de sal, e para o exercício dos ofícios de taumaturgos, adivinhos, droguistas e outros charlatões do mesmo gênero fixaram a taxa de 1/3 dos lucros. Venderam a uma só banca a transação da moeda e mais ninguém poderia receber ou pagar pelo câmbio. Caso contrário, seria objeto de confiscação, embora possuíssem uma lei, segundo a qual não poderia ser cidadão quem não houvesse nascido de pai e mãe também cidadãos. Porque estavam com falta de dinheiro, estabeleceram por decreto que a pessoa que tivesse apenas um progenitor cidadão poderia obter o estatuto de cidadão mediante o pagamento de 30 minas. Certa vez, forçados pela falta de víveres e carentes de recursos, obrigaram a atracar os barcos que se dirigiam para o ponto. Passado algum tempo,
Uma vez que os mercadores se impacientavam, pagaram-lhes juros de 10% e obrigaram os compradores a pagar esses 10% em cima do preço. Alguns metecos haviam acordado em conceder empréstimos sob hipoteca de propriedades, mesmo sem ter direito à posse de bens imóveis. Então os bizantinos estabeleceram por decreto que quem tomasse a iniciativa de pagar 1/3 da dívida sob a forma de contribuição ao Estado ficaria senhor da totalidade do bem. Hípias de Atenas pôs à venda as varandas dos andares superiores que avançassem sobre a via pública, as escadas, as vedações e as portas que abrissem para fora. Os donos desses bens tiveram de comprá-los, e dessa forma ele conseguiu reunir muito dinheiro. Declarou falsa a moeda que circulava em Atenas, e depois de fixar um preço por ela, ordenou que lhe fosse entregue. Assim que lhe a trouxeram, para proceder à cunhagem de um novo tipo, voltou a pôr em circulação o mesmo dinheiro. Os cidadãos que estivessem a ponto de ser nomeados para suportar as despesas de uma trierarquia, de uma filarquia, de uma coregia ou outro tipo de liturgia, determinou que quem preferisse pagar um imposto patrimonial moderado seria inscrito na lista dos que ficaram isentos de serviços de liturgia. Decidiu ainda que, por ocasião de cada óbito, se tinha de trazer a sacerdotisa da Atena da Acrópole uma quênice de cevada, outra de trigo e um óbulo. A pessoa a quem nascesse uma criança ficava com a mesma obrigação. Os atenienses que habitavam em Potidéia estavam com falta de recursos para sustentar o esforço de guerra. Então, ordenaram a todos que declarassem por escrito suas propriedades, não de forma global, por cada um no próprio demo, mas por cada artigo, no lugar onde o possuísse, de forma que mesmo os pobres fossem capazes de fazer uma estimativa do valor. Quem não possuísse nenhum bem deveria avaliar a própria pessoa em 2 minas. Ora, a partir dessas declarações, cada um teria de contribuir com o valor equivalente à soma inscrita. A cidade de Antissa estava sem recursos, pois seus habitantes tinham por costume celebrar de forma esplendorosa as Dionísias, em cujos preparativos gastavam anualmente muito dinheiro para garantir, além de todas as outras coisas, suntuosos sacrifícios. Ora, estavam as celebrações iminentes quando Sosípolis os convenceu a prometer a Dionisos que, no ano seguinte, lhe dariam o dobro das ofertas, embora tivessem de recolher e pôr à venda as daquele ano. Dessa forma, conseguiu juntar não pouco dinheiro para as necessidades do momento. Os habitantes de Lampsaco estavam à espera de que sobre eles avançasse uma frota de muitas triremes. Ordenaram então que o medímino de farinha de cevada, que estava a 4 dracmas, fosse transacionado nos mercados a 6 dracmas, e o cônjuge de azeite, que custava 3 dracmas, fosse vendido a 4 dracmas e 3 óbulos, seguindo a mesma lógica para o vinho e os demais produtos. Uma vez que os particulares recebiam o preço antigo e a polis cabia o restante, ficaram bem providos de receita. Os habitantes de Heracleia tinham intenção de enviar uma frota de 40 navios contra os tiranos do Bósforo, mas não estavam bem providos de dinheiro. Então, compraram aos mercadores todo o trigo, azeite,
vinho e os produtos restantes, fixando o prazo em que pretendiam proceder ao pagamento. Aos comerciantes também lhes agradava não vender a carga no varejo, mas antes no atacado. Então os habitantes de Heracleia adiantaram aos soldados o pagamento de 2 meses. Levaram com eles a mercadoria em navios de transporte e colocaram em cada um dos navios um intendente. Depois de chegarem a território inimigo, os soldados compraram-lhes todas as provisões. Assim, esse dinheiro foi recolhido antes de os generais terem de pagar novamente o salário, pelo que os mesmos fundos voltaram a ser distribuídos até regressarem a casa. Quando os sâmios pediram aos lacedemônios que lhes fornecessem dinheiro, a fim de poderem regressar à pátria, estes determinaram por decreto que durante um dia eles próprios, as pessoas de sua casa e os animais iriam jejuar, e que o valor da despesa que cada um faria o entregariam aos sâmios. Os calcedônios mantinham na sua polis grande quantidade de soldados estrangeiros, aos quais não conseguiam pagar os salários em dívida. Anunciaram então que se qualquer dos cidadãos ou dos metecos tivesse direito de arresto sobre determinada polis ou particular e desejasse exercê-lo, precisaria apenas fazer o registro, dado que o número de inscritos era muito elevado. Confiscaram a maior parte dos navios que navegavam para o ponto, alegando pretextos razoáveis. Foi estabelecido um prazo dentro do qual se comprometiam a prestar contas das suas capturas. Uma vez que conseguiram reunir bastante dinheiro, dispensaram os soldados e submeteram a julgamento os arrestos feitos aos que haviam sido injustamente expoliados. A polis indenizou-as a partir das receitas próprias. No período em que os cidadãos de Císico andaram em guerra civil uns com os outros, a facção democrática saiu vencedora e os ricos foram fechados na prisão, uma vez que deviam dinheiro aos soldados. Foi decidido por decreto não condenar à morte os prisioneiros, mas antes enviá-los para o desterro, depois de terem pago uma caução. Em Quios havia uma lei que obrigava os habitantes a fazer o registro público das respectivas dívidas, numa época em que havia falta de receitas. Estabeleceu-se por decreto que os devedores teriam de pagar à polis os respectivos empréstimos e que das receitas entradas a polis pagaria os juros aos credores, até que estivessem em condições de devolver o capital. Malsolo, tirano da Trácia, numa época em que o rei da Pérsia lhe enviou legados com a indicação de que pagasse os tributos, reuniu as pessoas mais ricas da terra e comunicou-lhes que o grande rei lhe exigia a entrega dos impostos, mas que ele estava sem fundos para isso. Então, certos homens que haviam sido por ele industriados, logo anunciaram com quanto é que estariam dispostos a contribuir. Perante esse comportamento, os mais ricos, fosse por vergonha ou por receio, comprometeram-se a pagar somas ainda mais elevadas e cumpriram a palavra. Em outra ocasião, ainda em que estava sem recursos, fez reunir os habitantes de Milassa para dizer-lhes que aquela polis, a qual era também sua pátria de origem, não estava protegida por muralhas e que o rei da Pérsia se preparava para avançar contra ele. Ordenou, portanto, aos cidadãos de Milassa que cada um lhe entregasse o máximo de dinheiro, garantindo-lhes que as contribuições que agora faziam
lhes iriam permitir salvar os bens restantes. Foram muitos os que cumpriram as instruções. No entanto, Malsolo apropriou-se dessa receita, enquanto a muralha alegou que a divindade não permitia sua construção nas circunstâncias presentes. Sempre que Condalo, um governador de Malsolo, atravessava a região, ele oferecia um carneiro, um porco ou um bezerro. Ele registrava o nome da pessoa e a data da oferta. Ordenava depois que o interessado levasse o animal de volta e o alimentasse até seu regresso. Quando lhe parecia que o tempo já era suficiente, reclamava tanto o animal criado como a renda que tinha calculado. E as árvores que cresciam ou tombavam para cima dos caminhos reais, vendia-as também na qualidade de rendas. Sempre que algum soldado morria, ele reclamava o pagamento de uma dracma pelo transporte do corpo. Dessa forma, não só conseguia uma fonte de rendimento, como ainda impedia os chefes de enganá-lo relativamente ao momento do óbito do soldado. Ao constatar que os lícios gostavam de usar cabeleiras compridas, disse-lhes que tinha recebido uma carta do rei persa, na qual este dava instruções para lhe ser enviado cabelo pela confecção de perucas. Em consequência, Malsolo tinha-lhe ordenado que rapasse as cabeleiras. Acrescentou, no entanto, que se quisessem pagar-lhe uma determinada taxa por cabeça, ele mandaria vir o cabelo da Hélade. Os lícios deram-lhe de bom grado o que pedia, pelo que ele conseguiu retirar muito dinheiro a uma população numerosa. Aristóteles de Rhodes, governador da Focéia, estava com falta de dinheiro. Então, ao constatar que havia duas facções entre os habitantes de Focéia, iniciou conversações em segredo com uma das partes, sustentando que os outros lhe ofereciam dinheiro na condição de orientar em seu favor o governo, mas que por si preferia antes receber deles e entregar-lhes a administração da polis. Ao escutar essas declarações, os que estavam presentes trataram de arranjar de imediato todo o dinheiro que lhe pedia e deram-lhe. Em seguida, ele se voltou para a segunda facção e mostrou-lhes a soma que havia recebido dos outros. Também, estes se comprometeram a não contribuir com montante inferior. Recebeu, portanto, de ambos e reconciliou-os entre si, ao ver que os cidadãos se envolviam em disputas judiciais frequentes e importantes, e ainda que havia já muito tempo a justiça não se aplicava por causa da guerra, instituiu um tribunal. Proclamou então que as pessoas que não se apresentassem a julgamento dentro do prazo por si definido já não poderiam requerer o julgamento de acusações anteriores. Então, submeteu ao seu controle o depósito de muitos pleitos, bem como os processos de apelo com multas. Recebeu assim muito dinheiro de ambas as partes pelas duas vias e conseguiu juntar uma soma nada pequena. Numa época em que os habitantes de Clasômenas estavam com falta de trigo e sem recursos, determinaram por decreto que os particulares que possuíssem azeite deveriam emprestá-lo à polis, mediante o pagamento de juros. De fato, naquela região cultivavam-se oliveiras em abundância. Uma vez concedido o empréstimo, fretaram navios de carga e enviaram-nos aos antepostos comerciais, de onde lhes veio o trigo, entregando como garantia o valor do azeite. Certa vez em que deviam aos soldados 20 talentos de salário,
e não tinham capacidade para pagá-los, entregaram aos generais 4 talentos de juro por ano. Contudo, porque não abatiam nada a dívida antiga e continuavam a acumular despesas em vão, cunharam uma moeda de ferro equivalente a 20 talentos de prata. Distribuíram-na, então, pelos habitantes mais abastados da polis, e de acordo com a respectiva riqueza, receberam de cada um a soma de prata equivalente. Dessa forma, os particulares tinham com que pagar as necessidades cotidianas e a polis conseguiu livrar-se das obrigações. Em seguida, foram pagando aos cidadãos a partir das receitas correntes, em prazos sucessivos, e a cada um na respectiva proporção, o juro que antes entregavam aos generais, e tirando assim de circulação as moedas de ferro. Os habitantes de Selímbria estavam com falta de dinheiro, mas tinham uma lei que lhes interditava a exportação de trigo. Quando veio um período de fome, e eles possuíam ainda um excelente da produção do ano anterior, estabeleceram por decreto que os particulares teriam de entregar à polis o trigo a um preço determinado, guardando para cada um apenas o necessário à alimentação durante um ano. Concederam em seguida a livre exportação do excedente, depois de haverem fixado o preço que lhes parecia vantajoso. Os habitantes de Ábidos, numa altura em que uma dissensão civil, deixaram as terras ao abandono e sem os pagamentos dos metecos, que ainda estavam endividados, fixaram por decreto que quem se oferecesse para emprestar dinheiro aos agricultores, a fim de estimular sua atividade, seria dos primeiros a cobrar a dívida na colheita, os outros ficariam apenas com o restante. Os efésios, pressionados pela falta de dinheiro, instituíram uma lei que proibia as mulheres de andar com objetos de ouro e determinava ainda que emprestassem à polis o que tivessem naquele momento. Além disso, e depois de fixarem o montante a pagar, permitiram que fosse inscrito nas colunas do templo o nome das pessoas que haviam contribuído com a soma, como se a tivessem dedicado. Dionísio de Siracusa, desejoso de angariar receitas, convocou uma assembleia para relatar que Deméter lhe tinha aparecido, ordenando-lhe que depositasse os ornamentos das mulheres no templo. Na verdade, ele já havia feito isso mesmo com os adornos das mulheres de sua própria casa e instava os outros a proceder de igual modo, a fim de evitar a cólera da deusa. Acrescentou ainda que seria acusado de pilhar o templo quem não acatasse essas instruções. Todos trouxeram o que possuíam, fosse por respeito pela deusa, fosse por receio do tirano. Então, ele fez um sacrifício à deusa e levou os ornamentos, sob pretexto de ela lhos ter emprestado. Passado algum tempo, as mulheres voltaram a usar adornos e ele determinou que quem desejasse andar com joias de ouro teria de consagrar no templo uma soma determinada. Dionísio tinha a intenção de construir uma frota de triremes, mas deu-se conta de que iria necessitar de dinheiro. Então, convocou a assembleia e informou que certa polis estava para lhe ser entregue, sendo que para isso necessitava apenas do dinheiro. Exigia, portanto, a cada um dos cidadãos que lhe desse 2 estáteres. Eles assim procederam. Decorridos 2 ou 3 dias, e sob o pretexto de haver falhado a missão, devolveu a cada um o respectivo contributo, com palavras de reconhecimento. Ao agir dessa maneira,
conquistava a confiança dos cidadãos. Mais tarde, haveriam de pagar novamente, convencidos de que voltariam a receber. No entanto, Dionísio recolheu os contributos e ficou com eles para a construção dos barcos. Porque não possuía prata em quantidade suficiente, mandou cunhar uma moeda de estanho e reuniu a assembleia, a fim de recomendar vivamente a moeda que acabara de emitir. Mesmo contra a vontade, os cidadãos decidiram por decreto que cada um aceitaria tomar essa moeda como se fosse de prata e não de estanho. Novamente pressionado pela carência de fundos, instou os cidadãos a que lhe os trouxessem. Aqueles responderam, porém, que não tinham mais. Então ele mandou trazer para fora os móveis do seu palácio e os pôr à venda, como se a indigência obrigasse a agir dessa forma. À medida que os siracusanos os compravam, Dionísio fazia registrar o que cada indivíduo havia adquirido. Assim que pagaram o preço, ordenou cada um que devolvesse o objeto comprado. E quando os cidadãos deixaram de ser capazes de criar gado por causa do peso dos impostos, ele disse que já tinha o que chegasse para o momento. Em consequência, os que fizessem compras naquela altura ficariam isentos. Muitos foram os que rapidamente investiram em grandes rebanhos, na expectativa de continuar a usufruir da isenção. Todavia, quando entendeu ser o momento oportuno, Dionísio ordenou sua avaliação e impôs uma taxa. Indignados, porém, com essa burla, os cidadãos abateram o gado para venda. Em resposta, o tirano estabeleceu que fossem mortas apenas as cabeças necessárias ao gasto diário. Eles reagiram, consagrando-as à divindade, mas o tirano proibiu o sacrifício das fêmeas. Novamente, acabrunhado pela falta de dinheiro, ordenou a todas as famílias de órfãos que se registrassem junto dele. Assim que estas cumpriram a determinação, ele passou a usufruir dos seus bens até cada um atingir a idade adulta. Depois de tomar Région, convocou a população em assembleia e informou-a de que tinha pleno direito para reduzi-la à escravatura, mas que, dadas as circunstâncias, se recebesse o dinheiro gasto no esforço de guerra e ainda 3 minas por pessoa, a todos deixaria em liberdade. Os habitantes de Région não tardaram em pôr à vista as riquezas que haviam escondido. Os pobres contraíram empréstimos dos mais ricos e dos estrangeiros, e também eles pagaram a soma exigida. Assim que a recebeu das mãos deles, Dionísio não deixou, do mesmo modo, de os vender como escravos, sem exceção. Quanto aos bens móveis, que antes se encontravam escondidos, apanhou-os também a todos, agora que estavam a descoberto. Ele tinha contraído um empréstimo de fundos dos cidadãos, sob garantia de reembolso. Mas, quando foram junto dele reclamar o pagamento, ordenou que lhe trouxessem todo o dinheiro que possuíssem. Caso contrário, enfrentariam a pena de morte. Depois de lhe trazerem o dinheiro, fez cunhar nova moeda, atribuindo a cada dracma o valor de 2, pelo que pagou não só a dívida original, como o montante que agora lhe tinha trazido. Quando fez uma expedição naval com 100 barcos contra a Trirrênia, retirou do templo de Leucoteia grande quantidade de objetos em ouro e prata, e ainda outros ornamentos, em número nada pequeno. Ao constatar, porém, que os marinheiros também ficaram com um grande despojo, fez proclamar em voz alta que cada um deveria trazer-lhe metade do lote que possuía, podendo guardar o resto. Quem não cumprisse, enfrentava a pena de morte.
Os marinheiros supuseram que, ao levarem metade, ficariam com o restante, pelo que obedeceram sem receio. No entanto, assim que apanhou essa parte, Dionísio ordenou que lhe entregasse igualmente a outra. Os habitantes de Mende usavam as receitas da exploração do porto e de outros impostos na administração da polis, mas não cobravam as taxas sobre a terra e sobre os prédios urbanos, embora tivessem um registro dos seus proprietários. Quando houvesse falta de recursos, seriam estes a pagar, como se estivessem em dúvida. No entanto, tiravam lucro do fato de, ao longo desse tempo, poderem fazer uso daquele dinheiro sem pagar juros. Na época em que se encontravam em guerra com Olintos, já não tinham recursos, mas possuíam ainda escravos. Foi então estabelecido por decreto que cada pessoa não mantivesse escravos, a não ser uma mulher e um homem, sendo os restantes vendidos pela polis, de forma que os particulares pudessem emprestar esse dinheiro. Calístrato de Atenas, no momento em que as taxas portuárias da Macedônia se vendiam geralmente a 20 talentos, conseguiu arranjar forma de dobrar esse preço. De fato, ao constatar que eram sempre os mais ricos quem as comprava, por causa da necessidade de depositar um talento como garantia dos 20, fez proclamar que poderia comprar esse direito qualquer pessoa e que a garantia em depósito seria apenas 1/3 do valor total e para a soma que cada um fosse capaz de garantir. Na época em que estava em guerra com Olintos e já com falta de moedas de prata, Timóteo de Atenas cunhou uma moeda de bronze e entregou-a aos soldados, porque estes davam largas ao seu descontentamento. Disse-lhes que os mercadores e varejistas lhes venderiam tudo nas mesmas condições. Aos mercadores adiantou que os que aceitassem a moeda de bronze iriam adquirir, por sua vez, os produtos da região e também os despojos de guerra que lhes levassem. Acrescentou ainda que se algum deles ficasse com peças de bronze, lhe as trouxesse para trocá-las pelas de prata. Quando lutava nas imediações de Córcira, estavam sem recursos. Os soldados reclamavam o respectivo pagamento, já não acatavam suas ordens e ameaçavam mesmo passar para o inimigo. Então, reuniu-os em assembleia e explicou que, devido ao mau tempo, o dinheiro não podia chegar até ele, mas tinha tal abundância de fundos que lhes oferecia os 3 meses de víveres que havia adiantado. Confiando em que Timóteo jamais os agraciara com tamanha soma, a não ser que esperasse de verdade os referidos recursos, deixaram-no em paz quanto ao salário, de forma que ele pôde tomar as medidas que tinha em mente. No período em que montava cerco a Samos, vendia aos seus habitantes os frutos e tudo quanto havia nos campos deles, de modo que arranjou dinheiro suficiente para dar o pagamento aos soldados, dado que os víveres se tornavam escassos no acampamento, por causa das pessoas que vinham de visita. Ele proibiu a venda de farinha de trigo, bem como a de cereal, em quantidade inferior a 1 medímino e a de todas as medidas líquidas inferiores a 1 metreta. Dessa forma, os comandantes de divisões e de companhias compraram os produtos por atacado e distribuíram-nos entre os soldados. Os visitantes tinham de trazer consigo os respectivos alimentos. E se à saída ainda lhes sobrassem alguns, poderiam vendê-los. Em consequência, verificou-se que os soldados passaram a ter víveres em abundância. O persa Datames conseguiu fornecer aos soldados a alimentação diária
indo buscá-la aos campos do inimigo. Não tinha, porém, dinheiro em moeda para lhes entregar, dado que havia decorrido um certo tempo sem que ele pagasse, e havia já reclamações. Inventou o seguinte estratagema. Reuniu os soldados em assembleia e comunicou-lhes que não tinha falta de dinheiro, mas que este se encontrava em determinado lugar, por ele mesmo referido. Depois de levantar o acampamento para lá, se encaminhou. Ora, assim que se achou a pouca distância do local, para aí se dirigiu na dianteira e retirou dos templos existentes nas imediações toda a prata cinzelada que neles havia. Em seguida, fez carregar as mulas de forma a parecer que iam repletas de prata e prosseguiu marcha com a carga. Ao verem isso, os soldados que julgavam ser prata maciça, tudo quanto se transportava, ficaram confiantes de que iriam receber o salário. Datames, porém, disse que era necessário ir até Amissos para proceder à cunhagem. Ora, Amissos ficava a vários dias de viagem e estava-se em pleno inverno. Ao longo desse período, teve o exército sempre às suas ordens, sem lhe dar outra coisa além dos víveres. Tinha ainda à sua disposição os artífices e pequenos comerciantes que estavam no acampamento e asseguravam algumas transações. Não permitia a mais ninguém ocupar-se dessas atividades. No momento em que Taos, rei do Egito, se preparava para iniciar uma campanha militar, sem para ela ter recursos, o ateniense Cábrias aconselhou-o a tomar as seguintes medidas: informar os sacerdotes de que, por causa dos custos, deveriam ser suprimidos alguns dos templos e a maior parte dos sacerdotes. Ao ouvirem isso, e porque cada um deles queria manter o respectivo templo e continuar em funções, os sacerdotes entregaram-lhe dinheiro, depois de haver recebido fundos de todos eles. Cábrias exortou-o a ordenar-lhes que gastassem, com os templos e consigo mesmos, a 10ª parte do que gastavam antes. Quanto ao restante, iriam emprestar-lhe até que a guerra com o rei da Pérsia chegasse ao fim. Aconselhou-o ainda a determinar que, depois de calcular o montante necessário, todos teriam de contribuir com um imposto sobre cada casa e igualmente sobre a pessoa de cada um, que na transação do trigo, tanto o vendedor como o comprador teriam de entregar, além do preço, um óbulo por cada artaba, e ainda que deveriam cobrar a taxa de 1/10 sobre os lucros da navegação, da manufatura e de qualquer outro tipo de atividade. No momento em que o rei estava para abandonar o país em campanha, aconselhou-o a ordenar que as pessoas lhe trouxessem o que tinham em prata ou ouro por cunhar. Assim que a maior parte do povo executou as instruções, Cábrias incitou o rei a fazer uso desses recursos e a remeter os credores aos monarcas, para estes os reembolsarem a partir dos impostos. No momento em que Cotes formou um exército, o ateniense Ifícrates conseguiu arranjar-lhe dinheiro da seguinte forma: aconselhou-o a ordenar às pessoas que estavam sob o seu comando que semeassem para ele um terreno capaz de produzir 3 medímenos. Cumpridas essas instruções, foi-lhe possível juntar bastante quantidade de trigo. Então, desceu com ele até os antepostos comerciais e vendeu-o, conseguindo assim abundância de dinheiro. Cotes da Trácia pretendia obter dos habitantes de Perintos um empréstimo em dinheiro para pagar aos soldados, mas os períntios não lhe concederam. Pediu-lhes assim que cedessem alguns homens entre os cidadãos para atuarem
como guarnição de certas praças fortes, a fim de ele poder aproveitar os soldados que tinha aí a desempenhar então essas funções. Os perínteos anuíram sem detença ao pedido, na expectativa de virem a apoderar-se daquelas praças. Cotes, porém, meteu os enviados na prisão e determinou que os enviaria de volta somente quando lhe entregasse o dinheiro que havia pedido emprestado. Mentor de Rhodes, após ter capturado Hérmias e tomado posse dos respectivos homínios, manteve na região os administradores que Hérmias lá colocara. Dessa forma, todos ficaram mais confiantes e se tinham riquezas escondidas ou postas a salvo em outro lugar, passaram a trazê-las consigo. Ele, porém, os fez prisioneiros e privou-os de quantos haveres tinham. Menon de Rhodes, depois de ter ficado senhor de Lampsaco, e uma vez que estava com falta de dinheiro, fez um registro dos mais ricos para lhes cobrar determinada soma avultada, dizendo-lhes que recuperariam esse contributo dos outros cidadãos. Contudo, assim que estes últimos fizeram também suas entregas, ordenou-lhes igualmente que lhe emprestassem esses fundos, fixando o prazo em que teriam de reembolsá-los. Andava ele outra vez com falta de dinheiro e decidiu pedir aos habitantes que dessem sua contribuição, pois seriam reembolsados a partir da receita corrente. Eles assim fizeram, convictos de que bem depressa receberiam o tributo. Porém, quando chegou o momento de pagar da receita corrente, informou que também precisava dela, pelo que lhes pagaria mais tarde, incluindo o juro. Os soldados que estavam sob seu comando retirou os víveres e os salários em 6 dias do ano, com a desculpa de que, nessas ocasiões, não se montava guarda, não se faziam marchas, nem outras despesas. Chamou-lhes dias suprimidos. Antes dessa altura, ele distribuía os víveres aos soldados no 2º dia do novo mês, passando a atrasar 3 dias, no primeiro, 5 no segundo, e assim por diante, até chegar ao dia 30. Caridemos de Órios era senhor de algumas praças da Eólida, e porque Artabazo se preparava para marchar sobre ele, necessitava de dinheiro para pagar aos soldados. Ora, de início, os habitantes pagavam os impostos, mas depois começaram a argumentar que já não tinham com que contribuir. Então, Caridemo disse aos habitantes da Praça Forte que lhe parecia mais rica para pegarem na moeda e em outros objetos preciosos que possuíssem e para tratarem do seu transporte para outra praça, comprometendo-se a fornecer-lhes uma escolta. Ao mesmo tempo, tornava evidente que ele procederia de igual forma. Assim que as pessoas se deixaram convencer, ele conduziu-as um pouco para fora da polis e passou a revista às suas bagagens. Depois de tomar aquilo de que precisava, enviou-as novamente para casa. Ele havia mandado proclamar nas cidades que estavam sob o seu governo que a ninguém seria permitido manter armas em casa. Caso contrário, teria de pagar a soma que especificava. Depois mostrou-se desinteressado e não fez mais caso da questão. Ora, os cidadãos pensaram que o aviso não era para levar a sério e continuaram a manter no lugar as armas que cada um possuía. Então Caridemo passou uma revista de surpresa às casas, e naquelas em que encontrou alguma arma, fez executar a pena. Filoxeno da Macedônia, sátrapa da Cária, que estava com falta de recursos, anunciou a intenção de celebrar as Dionísias, e inscreveu como coregos os que eram mais ricos entre os cários,
determinando o que cada um teria de fornecer. Ao constatar seu desalento, enviou-lhes informantes em segredo, para saber quanto estariam dispostos a pagar a fim de se livrarem da liturgia. Eles se prontificavam a dar muito mais do que pensavam que lhes iria custar, só para se livrar de aborrecimentos e evitar afastar-se dos seus assuntos pessoais. Filoxeno aceitou o que estes ofereciam e fez inscrever outras pessoas, até receber mais ainda do que desejava. Osírio e Vazes, sátrapa do Egito, ao perceber-se de que os monarcas estavam com intenção de se revoltar contra ele, convocou-os ao seu palácio e enforcou-os a todos, embora ordenando que se dissesse aos familiares que eles se encontravam na prisão. Ora, cada um dos familiares pôs-se a fazer diligências em seu favor e a tentar comprar a liberdade dos cativos a troco de dinheiro. Depois de negociar cada um e de receber o que havia sido acordado, Evazes entregou-lhes o cadáver. Cleómenes de Alexandria, sátrapa do Egito, numa época em que a fome atingia duramente outras regiões e se fazia sentir menos no Egito, proibiu a exportação de trigo. Os nomarcas argumentaram que não conseguiria pagar os impostos devido àquela interdição. Em consequência, Cleómenes levantou a proibição, mas submeteu o trigo a uma pesada taxa. Em consequência, se ele não acabou por obter tributos importantes à custa de uma pequena exportação e deixou os monarcas sem desculpas. Ao atravessar de barco a província em que o crocodilo é visto como um deus, um dos seus escravos foi arrastado para fora da borda. Então, ele convocou os sacerdotes e disse-lhes que, por ter sido ofendido sem provocação, tinha de vingar-se dos crocodilos. Por conseguinte, deu ordem para que fossem caçados. No entanto, a fim de evitar que o deus sofresse essa ofensa, os sacerdotes reuniram todo o dinheiro que puderam, entregaram-lhe, e dessa forma ele desistiu dos seus intentos. Quando o rei Alexandre lhe ordenou que fundasse uma cidade junto da ilha de Faros, para nela estabelecer o entreposto que havia antes no Canopo, ele navegou para o Canopo e disse aos sacerdotes e aos proprietários da zona que vinha ali para lhes transferir a residência. Os sacerdotes e os habitantes fizeram uma coleta e entregaram-lhe o dinheiro para convencê-lo a deixar-lhes o entreposto no mesmo lugar. Cleómenes aceitou e nesse momento foi-se embora. Mais tarde, porém, quando já tinha disponível o material para a construção, fez-se novamente ao caminho e exigiu-lhes um montante muito superior às suas capacidades. Era esta, segundo ele, a diferença entre deixar ou não o entreposto naquele lugar. Quando lhe responderam que não conseguiam pagar aquele preço, mudou-lhes a residência. Certa vez, enviou um delegado para tratar de uma compra e inteirou-se de que, embora este houvesse conseguido um bom preço, tinha intenções de cobrar por cima. Então, foi ter com os amigos do comprador e informou-os de que ouvira dizer que este havia fechado o negócio a um preço excessivo. Assim, passaria a tratar pessoalmente do assunto, e com ira fingida, pôs-se a vituperar a ignorância do outro. Ao escutarem essas queixas, disseram-lhe que não deveria acreditar no que os outros contassem sobre aquela pessoa, mas antes no relato que o próprio fizesse. Ao regressar, o comprador soube pelos amigos das palavras de Cleómenes, desejoso então de causar boa impressão junto destes e de Cleómenes.
apresentou os preços que havia efetivamente pago pela mercadoria. Numa época em que se vendia o trigo na região a 10 dracmas, ele convocou os produtores e perguntou-lhes em que termos estariam dispostos a negociar com ele. Aqueles referiram um preço inferior ao que praticavam com os mercadores. Ordenou então que lhe entregasse pelo mesmo valor a que o vendiam aos outros, embora ele mesmo fixasse o preço do trigo em 32 dracmas e assim o comercializasse. Convocou também os sacerdotes e disse-lhes que na região era excessivo o gasto com os templos. Por isso tornava-se necessário suprimir alguns dos santuários e a maior parte dos sacerdotes. Os sacerdotes, fosse cada um por si, fosse em coletivo, entregaram-lhe os tesouros sagrados, convencidos de que ele iria proceder, na realidade como dizia, e porque estavam desejosos, todos eles, de manter o respectivo templo na região e continuar as funções. Na época em que Alexandre se encontrava na região da Babilônia, Antímenes, o Hemiólio de Rhodes, arranjou dinheiro da seguinte maneira. Existia na Babilônia uma antiga lei que obrigava ao pagamento do dízimo sobre as importações, mas nunca ninguém a aplicara. Então ele aguardou o momento em que se esperava a chegada de todos os sátrapas, de soldados em número nada reduzido, de embaixadores, de artesãos que traziam outros convidados com eles, além das pessoas que viajavam por assuntos particulares, e dos muitos presentes que transportavam, e aplicou o dízimo, de acordo com a lei ainda existente. Em outra ocasião, ao fornecer os escravos que estavam a serviço do acampamento, convidou quem desejasse fazê-lo a registrar o preço que entendesse pelo respectivo escravo, pagando uma taxa anual de 8 dracmas. Se algum dos escravos fugisse, receberia o valor pelo qual o havia registrado. Uma vez que muitos escravos foram registrados, conseguiu juntar uma soma nada pequena. Quando algum escravo fugia, ordenava ao sátrapa da região em que se encontrava o acampamento que recuperasse o escravo ou pagasse o valor ao respectivo dono. Assim que Ófelas de Olintos estabeleceu um administrador na província de Atribes, os nomarcas daquela região vieram ter com ele para informá-lo de que estavam dispostos a pagar-lhe bem, mas se acendesse em afastar o administrador recentemente empossado. Ófelas perguntou-lhes se eles podiam pagar o que haviam prometido. Ao responderem de forma afirmativa, ele deixou o mesmo administrador na zona e mandou-o cobrar os impostos que os próprios habitantes tinham fixado. Dessa forma, parecia-lhe que nem desonraria o administrador designado, nem aos outros exigiria impostos, acima do que eles mesmos fixaram, além do que ele arrecadaria receitas várias vezes superiores. Pitocles de Atenas aconselhou os atenienses a retirar o chumbo das minas de Laurion das mãos dos particulares, em nome da polis, ao preço de mercado de 2 dracmas, e a revendê-lo depois de lhe fixarem o valor em 6 dracmas. Cábrias tinha recrutado equipagens completas para 120 barcos, mas Taos necessitava apenas de 60. Ordenou então à tripulação dos 60 barcos restantes que garantisse 2 meses de víveres aos que partiam, ou então que eles mesmos se fizessem ao mar, dado que estes desejavam ficar antes em casa a tratar dos seus assuntos particulares. Forneceram o que lhes era exigido. Antímenes ordenou aos sátrapas que enchessem os armazéns existentes ao longo das estradas reais, conforme ditava a lei do país. Porém, sempre que um exército
ou qualquer outra proporção passavam na zona mesmo, sem a presença do rei, ele enviava um dos seus delegados para vender o que nesses armazéns existia. Cleómenes, quando se aproximava o primeiro dia do mês, bem como a obrigação de entregar a ração aos soldados, fez-se deliberadamente ao largo. À medida que o tempo avançava, voltou a desembarcar e distribuiu a ração. Em seguida, esperou até o primeiro dia do mês seguinte. Dessa forma, os soldados que tinham recebido a ração havia pouco tempo mantinham-se tranquilos, e ele, deixando passar em branco um mês, suprimia sempre o pagamento de um mês durante o ano. Estátélbio Omísio, numa época em que devia o pagamento aos soldados, convocou o plenário dos oficiais. Disse-lhes que, pela sua parte, não tinha nenhuma necessidade de soldados particulares, mas apenas dos oficiais. Quando precisasse de soldados, entregaria uma soma a cada um deles e trataria de enviá-los com a missão de recrutar tropas mercenárias. Pelo que o dinheiro que devia dar aos soldados, preferia dá-lo aos oficiais. Ordenou, por conseguinte, que cada um despedisse o respectivo contingente para fora da região. Os oficiais, que ficaram com a expectativa de vir a tirar proveito pessoal, desmoralizaram os soldados, de acordo com as condições recebidas. Decorrido algum tempo, ele voltou a convocá-los a todos e disse-lhes que, tal como o flautista sem coro, também os oficiais sem soldados de nada lhe serviam. Ordenou-lhes, portanto, que também eles abandonassem a região. Certa vez, Dionísio fazia o circuito dos templos, sempre que via posta uma mesa de ouro ou prata. Ordenava que se fizesse uma libação ao bom gênio e mandava trazê-la, e as estátuas que pareciam estar oferecendo uma taça, determinava que lhe a retirassem, dizendo: muito obrigado. Despojava ainda as imagens das suas vestes e das coroas de ouro, com a promessa de lhes oferecer outras mais ligeiras e mais perfumadas. Revestia-as depois de roupas brancas e de coroas de choupo branco.